Olá, meus irmãos, tudo bom? Glauber Lins aqui. Estamos agora a começar o nosso sexto estudo, nosso penúltimo estudo sobre esse tema, conflito entre mentes. Meus irmãos, antes de tudo, peço que você possa pausar esse vídeo e orar a Deus, pedir que Ele seja o teu instrutor e o teu professor. Não olhe um homem, não olhe um mensageiro, mas olhe a mensagem. Que Deus ele possa estar te instruindo, esse é o meu desejo. E sem mais delongas, vamos iniciar o nosso estudo. Nós estamos falando do mesmerismo. Em outros estudos já falamos sobre o que a Bíblia nos mostra sobre a nossa mente, o que o Espírito de Profecia também nos relata. Os planos do inimigo para esses últimos dias têm a ver com a nossa mente, podemos estudar isso também. Estudamos sobre a frenologia e como ela se transmutou até nos dias de hoje como a autoajuda, o coach. Vimos também o quanto é presente a raiz frenológica em nossa sociedade através das filosofias da tábula rasa, do niilismo e de vários outros veios filosóficos. Adentramos no mesmerismo, vimos toda a história do mesmerismo e vamos fazer um resumo dessa história aqui agora. Nós podemos ver que foi encontrado traços do mesmerismo lá no Antigo Egito, onde tinham os templos dos sonos, onde as pessoas entravam ali e ali, através de todo um ritual espiritualista, essas pessoas entravam em transe e tinham sonhos, tinham visões, eram curadas, tinham manifestações, êxtases e todos os outros sintomas que acompanham a questão do mesmerismo. Vimos que na Grécia Antiga isso também foi presente, então no tempo de Cristo, quando ele veio à Terra, já tinha essas manifestações. Vimos que na Idade Média essas manifestações foi trazida para a demonologia e homens como São Francisco de Assis, quanto a Santa Teresa de Ávila, eles têm relatos, de experiências ao qual, quando estudaram, viram que eram de traços mesmeristas, Vimos também que lá, agora ali no século XVIII, XIX, se levantou Franz Mesmer, trazendo a ideia do fluido animal, do magnetismo animal, e que em cada pessoa tem um fluido, esse fluido comunica com a outra, e ali ele trouxe essa ideia mesmo do mesmerismo. Essa ideia dele foi remoldada e eles começaram a utilizar no espiritualismo. Foi aí que se levantou Allan Kardec, o codificador dos espíritos, que através de sessões mesmeristas ele começou a conversar com espíritos. Nós vimos isso no nosso primeiro estudo sobre mesmerismo. Vimos também que logo após esse James Bryant colocou o termo hipnotismo à prática do mesmerismo. Então hoje, se você quiser saber o que era mesmerismo ali no período do Espírito de Profecia, é transmutado de hipnotismo. E quem botou esse termo foi esse homem chamado James Bryant. Vimos também que Charcot e Freud, eles utilizaram dessa técnica em todos os seus estudos. E logo depois nós vimos que de lá para cá a hipnose só se popularizou. Podemos ver a hipnose hoje na educação, na ciência, na medicina, no entretenimento, em tudo, inclusive nos tratamentos das doenças de transtorno dissociativo e transtorno de conversão. É que nós já fizemos um estudo no estudo sobre os anjos, entendendo mais ou menos o que eram esses transtornos. Vocês podem estar vendo esse estudo aqui no canal. Depois de toda essa jornada, nós vamos ao que nos interessa. Como a hipnose hoje pode operar em mim e em você, que somos o quê? Cristãos. Então nós vamos dar uma olhada de como a hipnose está agindo nas igrejas. Pois é, meus irmãos, ela já está dentro das igrejas, essas questões mesmeristas, Isso nos foi profetizado. Deus nos deixou claro, através de sua profetisa, de que Satanás usaria do mesmerismo nos últimos dias para enganar, se possível, até os escolhidos.
E a gente pode ver que ela tem sido usada de maneira indireta e implícita em muitos cultos cristãos contemporâneos, principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Embora poucos líderes religiosos admitam usar técnicas hipnóticas conscientemente, muitos elementos presentes nos cultos modernos reproduzem um estado alterado de consciência, semelhante aos induzidos pela hipnose. Nós vamos ver que um pastor chamado Carl Ford, ele identificou isso em seus cultos, em suas igrejas. Ele trouxe essa afirmação e ele diz: a minha argumentação é que os mesmos 5 estágios da hipnose podem ser encontrados na maioria dos cultos na igreja cristã. Lembrando, ele foi um grande coaching cristão, então ele já é desse viés. A única coisa que ele está fazendo é afirmando para a gente isso, né? E ele fala: a cadência e as mudanças dos tons nas vozes são quase científicas e iluminação, som e energia coletiva trabalham juntas para produzir a transformação. Isso nas igrejas. E quem está falando aqui é uma pessoa que tem experiência própria, porque ele trabalha nos dois lados. E ele só fez o quê? Uma afirmação quanto a isso. E agora, meus irmãos, eu quero trazer para vocês, esse último estudo, nós vamos trazer pontos ao qual nós podemos identificar a hipnose dentro das igrejas. O primeiro ponto são os estados de transe e os êxtases religiosos. A hipnose induz um estado de relaxamento profundo e concentração, tornando a mente mais receptiva à sugestão. Da mesma forma, cultos cristãos frequentemente incluem elementos que facilitam o transe religioso. Então, são elementos que vão facilitar eu entrar nesse estágio. E a minha mente, ela vai estar receptiva a receber a informação e a sugestão que a pessoa que está liderando quiser colocar em nossas mentes. E o que é que eles usam para fazer isso? Eles usam, primeiro, ritmos repetitivos na música, o louvor prolongado com repetições de versos e batidas rítmicas. O louvor prolongado com repetições e versos de batida rítmica pode induzir um estado de hipnose leve. Então, a música em si, ela já é uma ferramenta e muito poderosa para nos colocar em um estágio de hipnose, né? Técnicas de persuasão verbal. Pastores usam entonações emocionais e comandos repetitivos, né? como esses aqui: receba, glória a Deus, diga amém. E ali ele vem conduzindo, né, o público. E isso reforça a sugestibilidade da audiência, ou seja, do público ali. Experiências sensoriais intensas, como luzes piscantes, gritos, choros e imposição de mão, podem criar um ambiente de imersão psicológica. Então, uma pessoa fazendo, outras também começam a entrar no mesmo clima. E isso nos traz o quê? O êxtase coletivo. Quando um grande grupo participa de um culto emotivo, a energia coletiva amplifica o efeito sugestivo, tornando os fiéis mais susceptíveis a experiências espirituais intensas. Irmãos, aqui nós estamos vendo os termos científicos. Como eu sempre digo, e é bom enfatizar, esse texto que nós estamos apresentando são um texto que eu peguei ali no ChatGPT. Esse ChatGPT ele faz uma pesquisa dentro de vários conteúdos acadêmicos e de sites da internet que eles julgam confiáveis, e aí ele nos traz esse resumo. Então, o que estamos apresentando aqui é nada mais do que a visão do povo, a visão da ciência, da humanidade, né? Está aqui exposta para a gente. É claro que nós sabemos, na verdade, o que é que está acontecendo aqui. Não é algo psicológico ou que emana de um para outro. Mas o ambiente ao qual eu coloco o profano, ali Deus não habita. E quem rege 1, 2, 3, 4 ou todo um grupo são os espíritos de demônios.
É isso que a palavra de Deus nos diz, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, né? Nós temos que ter discernimento quanto a isso. Agora vamos assistir a uns vídeos para vocês verem isso acontecendo na prática. Como é que eles usam dessas ferramentas para poder trazer ali esse estado de sugestibilidade. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra... Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Eu pretendo habitar onde eu pretendo habitar. Essa casa é sua casa. Essa casa é sua. Vem me ser. Oh, apareça. Veja aí todos os elementos que nós falamos, né? A luz baixa, o som. Veja o ambiente, tudo escuro, bem susceptível à questão do que nós vimos no início do nosso estudo, para poder iniciar uma sessão de mesmerismo, né? O que é que eles faziam? Eles colocavam a luz bem escura, baixa. Veja que começa lento e agora o ritmo ele entra em progressão e fica mais agitado, né? Ele não tem um padrão. Ele começa bem lentozinho e depois ele começa já a ficar mais agressivo, né? Isso, o ritmo da música. Aqui nós vimos que é aquele ponto ao qual eles fazem certas falas para aumentar a sugestibilidade, que nós vimos logo agora. Então vejam nesse vídeo, irmãos, que tudo conduz a pessoa a entrar nesse transe, né? Em um transe que é chamado de transe religioso. Você vê que na música, extremamente repetitiva, a mesma frase sempre, sempre, sempre. E isso acaba fazendo com que a pessoa ali ela se desligue. A mente ali está aberta e nós sabemos quem fala com a pessoa quando a mente está aberta. Nós sabemos bem, nós já estudamos sobre isso. E ver o que me deixa mais assim triste é que Satanás ele faz isso com o nome de Deus, sendo proferido o nome do nosso Salvador. Por isso que Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, né? Então não é porque ali fala de Deus, não é porque é o pastor que eu gosto, não é porque a mensagem ela foi toda embasada na Bíblia que aquilo ali provém de Deus, porque Satanás ele usa a palavra de Deus, né? Como a gente já disse até em outros estudos, deserto da tentação, a distorção da serpente ali, né? Também com a palavra de Deus. E quando a gente vai estudar sobre idolatria, nós vamos ver que todos aqueles sacerdotes que adoravam a Baal, a Ista, a Áshera, ali, na verdade, eles estavam buscando adorar a Deus, porém da forma errada deles, tendo outros deuses antes do Deus Altíssimo Criador. Então, veja qual é o modus operandi de Satanás, para que vocês sempre fiquem de olhos abertos, ouvidos em pé. Não é porque diz que é de Deus, que é de Deus, né? Não é porque a música diz que é cristã, que ela representa o Altíssimo. Vamos ver outro caso aqui. Reina em nós, venha a nós, seu reino. Reina em nós, venha a nós, venha a nós, só glória a
Aqui a gente pode ver as luzes, né? Bastante luz. É um ambiente escuro também, né? Os LEDs eles estão bastante apontados para o centro por conta da filmagem. Mas é um ambiente escuro, a música é repetitiva. Você já vê algumas pessoas ali entrando já no êxtase, levantando a sua mão. Lembrando, irmão, muitos aqui são sinceros e estão achando que aquilo ali é um encontro com Deus. Mas a gente não vai ver isso nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia. O que Deus quer de nós é um culto racional. Nós vamos ter encontros sentimentais com Deus? Vamos. Mas vamos produzido pela razão. Eu não preciso de nenhum artefato desse para poder produzir em mim um sentimento. Porque o que é que está acontecendo? Aqui não é mais a razão que está produzindo o sentimento. O que está produzindo são técnicas que foram levantadas por Satanás na humanidade, né? E, infelizmente, isso já é usado dentro das fileiras. Então, a gente viu aí todos chegando ao êxtase, ali chora, ali sente os arrepios, sente tudo isso. Muitos, vou repetir, muitos ali estão crendo que ali é uma proximidade de Deus, que ele está tendo uma experiência com Deus. Mas a Bíblia nos diz, isso a profecia nos diz, que a experiência que Deus nos dá é o arrependimento dos nossos pecados, é o abandonar da vida errônea, promíscua. O Espírito Santo, quando opera em nós, a primeira coisa que ele nos faz é mostrar os nossos pecados, certo? Ali, a gente entra em um estado de impotência e aí nós vamos a Cristo. E Cristo ali começa a produzir em nós as obras da fé. Esse é o passo do Evangelho. O passo do Evangelho não diz que a gente cantando uma música ao qual o ritmo foi entregue por Satanás, com um ambiente que foi entregue por Satanás, com técnicas que foram entregues por Satanás, que ali eu vou ter um encontro com Cristo. Você não vai ver isso em momento nenhum. Claro que se você indagar isso a alguma dessas pessoas, ele vai trazer deveros argumentos e por conta de ser algo emocional, sentimental, e nós vimos que Satanás ele trabalha com corte da razão para poder trazer sugestibilidade, ensinamentos a essa pessoa, e esses ensinamentos eles vão ter um poder muito forte na mente dessa pessoa, e eles não vão aceitar de forma nenhuma que aquelas experiências tão gostosas que eles sentiram é algo que não provém de Deus, não é? Mas como nós lemos em um estudo passado, nós podemos ver que Satanás, ele traz sensações maravilhosas, milagres, maravilhas, e as pessoas dizendo que aquilo ali é do próprio Deus, mas não sendo, né? Vamos ver outro exemplo. Aqui é um evento, nome de Caleb. Veja um ambiente extremamente vermelho, escuro, LED, luz e só jovens. O que o pastor pregar aqui dentro, o que ele pedir, vá para a rua, distribua livro, consiga uma meta de X reais, faça isso, faça aquilo, eles vão fazer. Eles vão sair daqui de dentro com o espírito de missão. Mas isso não foi produzido pelo Espírito Santo nele. Isso foi feito por conta de técnicas ao qual Satanás entregou à humanidade, dizendo assim, olha, vá por esse jeito que eu consigo te guiar melhor. Em palavras curtas, é isso. E a gente vê que é o que já está acontecendo. Não sei se as pessoas que organizam o evento têm essa ciência, então eu não vou julgar se ali ele está com a vontade mesmo, não, vamos fazer assim porque com a luz baixa, com um vídeo impactante, a gente vai conseguir moldar mais a mente, a gente vai conseguir convencer melhor as pessoas. Se eles têm essa mente, por mais que seja ignorante, o intuito é errado.
o intuito errado. Mas no grande dia do Senhor nós vamos ver cada situação que aconteceu. Porém, o que é que a gente aqui está vendo é que todo o ambiente está deixando com que Satanás haja em vez do Espírito Santo de Deus. Vamos para um outro exemplo aqui, muito interessante. Ao olhar para trás, tudo que passou, venho a grãos para reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois eu abro o meu coração. É uma geração, Senhor, que ferve em seu coração o calor da tua verdade, e é a geração que vai fazer com que a sua volta seja abreviada. Hoje me deu saudade. E aquele garoto que sonhava em ser de Jesus e entrou nas águas do batismo e batizou a própria mãe. Isso aqui é um campuri. Aí nós vamos ver batismo, né? Pessoas se batizando, gente fotografando, muita gente emocionada. Mas eu digo, onde foi feito esse batismo? Como foi feito? O que é que teve antes? O que levou esse menino, esse jovem, a se batizar? Em que ambiente ele está? E o próprio vídeo nos responde. Sula, eu abro meu coração. Então, irmãos, vejam, só botei esse pedacinho do vídeo porque eu não sei se o YouTube vai cortar, né? Mas vejam aqui o ambiente em que houve esses batismos. Vários movimentos desse vai trazer vários batismos, mas nenhum deles provém do Espírito Santo. Na verdade, aqui são pessoas entrando em um clube. Ou seja, meus amigos estão... É muito legal aqui o que eu vivo com essas pessoas. E eu sei que para mim entrar nesse clube, eu tenho que fazer esses ritos. E um dos ritos é o batismo. Mas o encontro com Cristo, ele não é priorizado e nem é o centro. Irmãos, é interessante eu falar aqui também de que pode haver exceção, como sempre há exceção em tudo. Israel apostatou, mas houve os remanescentes. Os judeus mataram Cristo, mas houve os discípulos, os que o seguiram, e dentro da direção judaica daquele tempo, houve homens como Nicodemos e José. Mas o que nós estamos vendo aqui é o geral. E o caminho que eles estão indo é o caminho errado. Pode ser que um jovem aqui, uma exceção, foi a esse lugar, nesse lugar ele encontrou a Cristo e humildemente, de fé em fé, foi encontrando a verdade e indo até a plenitude de Cristo. Pode sim. Pode ser que aconteça porque eu creio no poder resgatador de meu Jesus. Porém, eu tenho certeza que isso vai ser um caso no meio de milhões de casos. Então, aqui estão várias pessoas usando de técnicas, líderes, fazendo vários espetáculos, querendo executar batismos e mais batismos, eventos, ver gente chorando, criar popularidade em cima do próprio nome, em cima da instituição. Tudo isso eles estão buscando fazer, mas sem o Espírito Santo. Essa obra, ela não tem a assinatura de nosso Senhor. E eu posso dizer, por conta dos resultados, dos frutos, quantos jovens entram e logo depois saem? Quantos jovens entram e trazem o mundo para dentro da igreja? Quantos jovens entram, se tornam líderes, continuam, se tornam líderes, teologando, tudo, e são líderes que trazem um mundo para dentro da igreja, são líderes que pisam em cima do decálogo, líderes que pisam em cima do testemunho, do espírito de profecia. Eles são frutos dessa adesão que eles fizeram a esse clube cristão institucional, não é? E não algo que proveio da obra do Espírito. Hoje em dia, meus irmãos, o cristão, eles não estão mais indo para a igreja para encontrar a Cristo, mas estão indo para a igreja para ter outra sessão de prazer, de endorfina no corpo. É disso que Satanás pode entregar para eles. É de você chegar em uma igreja, cantar,
o pastor fala e você vai lá, chora, mas quando está em casa, antes de terminar o almoço, tudo já foi embora. A palavra ela não tem mais poder. O pastor vai lá, usando de técnicas, muitas vezes, como nós vamos ver aqui à frente, mas destituído da glória de Deus, né? Que é o poder da conversão, do matar do eu, né? E do encontrar a Cristo, do deixar que Cristo habite em nós. E Cristo só habita em nós quando o nosso eu não existe mais. Então as pregações elas têm que ser uma cruz para a gente. Ela tem que nos mostrar o nosso pecado e nos mostrar a nossa salvação. Se a pregação não faz isso, está destituída do poder de Deus, não é? E se ela, mesmo falando essas palavras, usa de subterfúgio satânico, não vai ocasionar poder nenhum do Espírito Santo, porque onde está o profano, o santo não habita. Outro ponto, né, que acontece, isso depois desse transe leve das músicas, desses eventos, dessa comoção em grupo, é a questão do cair no espírito e das sugestões hipnóticas. Em algumas igrejas é comum ver pessoas caindo no chão após a oração do pastor ao toque de suas mãos. Esse fenômeno, chamado de cair no espírito, pode ser explicado por mecanismos semelhantes à hipnose. E que mecanismos são esses? Se o fiel acreditar que ao ser tocado pelo pastor sentirá algo sobrenatural, seu cérebro pode gerar uma resposta hipnótica. Tem muita gente também que sente o arrepio, né? Ou a mão de Deus tocando nele, ou sente a presença de Deus no lugar. Se ele acredita nisso e alguém que está lá na frente conduzindo a pregação fala isso, a pessoa vai sentir. Outro ponto é o fenômeno psicossomático. Emoções intensas podem provocar respostas físicas como desmaio, tremores e sensação de calor. Existe também um efeito de contágio social, quando várias pessoas ao redor manifestam certos comportamentos e o cérebro tende a imitá-los inconscientemente. Então, nós vamos ver aqui agora um exemplo. O primeiro exemplo aqui é que nós falamos num estudo passado, e nós vimos também no início desse estudo, que essa questão atual do uso do mesmerismo e da hipnose dentro do cristianismo começou na Igreja Católica e até hoje é usado. Veja a música de fundo, fica como se fossem umas vozes a todo tempo cantando um tal de ar. O padre ele vai lá e começa a fazer a reza dele lá e toca na testa da mulher. Ali é a sugestão para ela cair. Então veja aí essa questão do cair no espírito. Tem na Igreja Católica também, né? Mas a Igreja Católica não fala muito disso. A gente vai ver muito disso na Igreja Protestante. Aqui nós vamos ver uma sessão de hipnose nítida. Nós vimos no segundo estudo sobre hipnose um vídeo, no primeiro ou no segundo estudo, um vídeo, né, de um hipnólogo contemporâneo aí, tradicional, que não é cristão nem nada, que no início ele falou, todo mundo fique com a mão assim. E aí, as pessoas que não conseguiam descolar a mão, ele sabia que eram as pessoas que estavam susceptíveis a ali obedecer os comandos dele, certo? O pastor fez a mesma coisa. Botou todo mundo com a mão na cabeça. Só que o que ele vai falar aqui? Ele fala o seguinte, ó, eu vou fazer uma oração e nessa oração eu vou pedir para que cada um bote a mão na cabeça. Ali ele vai receber a proteção do Espírito. Até pode usar a metáfora, né? Quando Moisés estava ali na luta dos israelitas, ele ficou com as mãos levantadas e não baixou. Aquele que não conseguir ficar com as duas mãos na cabeça é porque aquela pessoa ela não está com Deus, ela ali está sendo abusada por espíritos de demônios e tudo mais, né? Então, ele vem com essa abordagem e vocês vão ver que logo aqui no canto, acho que vocês estão vendo aqui o mouse, né? Estão vendo o mouse. Logo aqui no canto, vocês vão ver uma mulher que ela não deixa as duas mãos na cabeça e é ela que vai cair. E veja o tipo de fala desse pastor,
né, desse homem aqui, porque pastor é aquele que guia as ovelhas, né, para Deus. E aqui a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Então a gente vê aqui, essa mulher caiu. Nesse vídeo, tem outras pessoas realmente ficando em possessão, gritando, se entortando todo. Mas eu não trouxe porque não vem ao caso a gente vê a decadência que Satanás faz com os filhos de Deus, né? Muitos aqui são sinceros, não sabem o que estão fazendo, né? Muitos pastores, inclusive, eu creio que tem alguns que podem estar fazendo isso sem nem saber, eles foram ensinados a fazer dessa forma. Percebam que a maioria dos pastores sempre usam da mesma técnica, o timbre da voz. Aqui foi muita música antes, bateria, ritmo, tudo para poder a pessoa entrar em um estágio ao qual Satanás ele vai poder ali conduzir de uma forma mais enfática. A gente vê também que os demônios, quando começam a operar nessa pessoa, ela vai de acordo à fala do pastor. Então, o pastor ele vai dando a ordem e vai acontecendo a situação com a pessoa ali, o membro, né? Isso é Satanás dando autoridade a estes homens que estão sendo usados por eles. Ao ler o livros Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que Deus ele concedeu autoridade aos seus apóstolos através de milagres, através de expulsão de demônios, através de curas. E as pessoas olhavam e falavam, não, ali é de Deus. Esses homens são de Deus, porque eles viam milagres genuínos. Então, Satanás, para contrafazer essa obra de Cristo, ele traz também nessas igrejas, muitos aqui estão porque eles realmente veem a cura. Eles não estão aqui porque, eu vou porque eu quero ser enganado. Não, eles conhecem alguém que estava mal, que esteve com problemas financeiros, era uma pessoa que estava muito agitada, transtornada, com depressão. Foi em um culto desse e ela voltou para casa totalmente bem. É um familiar. Então ele fala, rapaz, funcionou com fulano, eu vou lá também. E é por isso que você vê essas igrejas cheias, principalmente nesses dias, né, de tirar demônio e etc e tal. Mas vamos para frente. Aqui é outro vídeo. E agora vamos ver outro. A gente muitas das vezes pensa que isso é fingimento. Mas preste atenção nesse homem aqui que está caído. Preste atenção quando ele se levantar. O pastor vai vir com um braço de um lado e vai fazer um gesto, não vai tocar nele. Ele está de olho fechado no chão, levanta de olho fechado, mas acontece algo nele ali, exatamente no local aonde o pastor bota a mão. Na hipnose, você vai ver esse mesmo tipo de técnica. Tem hipnólogos que colocam a pessoa em um estado de transe médio ali, profundo até, e essa pessoa dormindo ali, sentindo ali seus êxtases, o hipnólogo ele bota a mão assim, distante da pessoa e como se ele puxasse a pessoa e a pessoa ela tá ali de olho fechado, nem sabe onde está a mão do hipnólogo, mas o hipnólogo vai segurando e o corpo da pessoa começa a responder a essa sugestão que nem é por voz, mas por movimento. O que isso nos diz? Né? Que os demônios estão fazendo todo esse show de ilusionismo, esse engano da serpente, e por isso muitas pessoas estão aqui, eles estão felizes com o que está acontecendo.
E é interessante dizer também que essas pessoas que estão passando por esses momentos, elas não sentem dor nem nada, pelo contrário. Há relato de pessoas que saem desse momento de transe, eles dizem que saem totalmente revigorados, saem melhores, saem com um espírito mais tranquilo. Então eles até gostam, pessoas gostam, porque acham que é Deus, é o Espírito Santo, através das igrejas. Vocês viram aí, né, o que aconteceu? Outro ponto também é as curas e milagres sobre o estado hipnótico. A hipnose é amplamente reconhecida por seu efeito na redução da dor e na influência sobre o corpo. Em cultos cristãos, muitos fiéis relatam serem curados instantaneamente de doenças durante as orações. Possíveis explicações incluem analgesia hipnótica, que é, durante o estado alterado de consciência, a dor pode ser suprimida, temporariamente fazendo a pessoa acreditar que foi curada. Autossugestão, se você crê profundamente que está sendo curado, seu corpo pode responder de forma psicossomática. Liberação de endorfinas, emoções intensas e fé ativam o sistema de recompensa do cérebro, aliviando sintomas físicos temporariamente. Então veja como Satanás age, né? Nós sabemos que lá atrás Satanás colocou toda essa situação como algo científico. Então aqui eles têm resposta para tudo, né? Na base científica. Mas nós sabemos, né? Nós cristãos que temos a Bíblia como a nossa regra de fé, a palavra do nosso Senhor, nós sabemos que isso tudo é demônio que entra e demônio que sai. Demônio que dá sugestão e demônio que tira a sugestão ou dá uma outra sugestão e ali ele vai manipulando a pessoa, né? Vale a gente enfatizar isso, porque, meus irmãos, não há cura aqui. A cura é somente em Cristo Jesus. E a gente tem que entender isso. Caso contrário, sempre vamos viver nessa mesma opressão do inimigo. E nós vamos ver que eles mesmos dizem que os sintomas são aliviados temporariamente. Satanás ele nunca vai dar a real cura, somente se ele sair 100% de você. E ele não vai sair, porque ele não tem nenhum interesse nisso. Se ele sair, Cristo ali começa a querer fazer morada e traz a pessoa aos caminhos dele, né? E ele não quer que ninguém vá aos caminhos de Cristo. Então vamos ver alguns casos aqui. Essa situação, muitos pensam que isso daí foi tramado, foi manipulado, mas não, gente. Realmente, essa menina estava de cadeira de roda, os demônios simplesmente saem dela, ela anda, e eles acham, meu irmão, que isso tudo provém de Deus, mas nós sabemos de onde vem, porque aonde está acontecendo essa balbúrdia, essa música, bateria, rock atrás, gente gritando, tudo isso daí, Deus não está. Isso não provém de nosso Deus. Mas vamos ver outro caso. Então veja aí mais um caso, né? Aí é no espiritismo, o espírito chamado Dr. Fritz começa a fazer supostos milagres, né, na frente de muitos. Esse espírito ele vai passando de pessoa para pessoa. Tem várias pessoas que recebem esse Dr. Fritz e ali esse Dr. Fritz, né, começa a fazer curas, supostas curas em várias pessoas, né? Tanto lambuzando de mel, quanto como a gente viu aqui, enfiando uma agulha no olho de uma criança. Quanto à questão de fazer cirurgias abertas mesmo, ele faz.
mete marretada no povo, e tudo isso sobre o sistema da hipnose, né? Essas pessoas já estão susceptíveis, ele vai lá e faz toda essa situação. E muitas pessoas veem, acreditam e falam, né? Ali está Deus. Se você chega hoje para um espírito e fala, olha, isso daí são coisas de demônio. Não, não é de demônio, porque eu estava lá e eu vi. E eu vi e não tem como... Primeiramente, que eles acham que demônio não faz nada de bom para a pessoa. Então, se é de bom, se é algo bom, provém de Deus. Segundo, que eles viram acontecer e viram que não é coisa de homem. Que um homem não tem como fazer aquilo, tem algo sobrenatural. E outra, quando eles vão ali, são pessoas que já estão com a mente da razão desligada, o que age ali é emoção, e são coisas que vai entrar no subconsciente dela e ela não vai... e aí ela vai militar a favor daquilo e não tem quem tire isso da mente dela. Somente Cristo com a verdade. Se ela desejar, é claro. Né? Mas vamos para frente. Outro ponto também é a hipnose e a pregação, que são as comunicações persuasivas. Pastores eficazes utilizam técnicas que se assemelham com a hipnose para manter a atenção da plateia e intensificar o impacto emocional da mensagem. Alguma dessas estratégias inclui voz hipnótica, alternância entre tom suave e forte para prender a atenção, uso de histórias e parábolas, criar imagens mentais vívidas, transportando a mente do público para um estado mais receptivo, contato visual prolongado, intensifica a conexão emocional e a influência sobre o ouvinte, e palavras de comando de repetição, como receba, Deus está aqui, hoje é o dia de sua vitória, funciona como sugestões diretas que reforçam a crença e as emoções. Então, a pregação, meus irmãos, ela tem que ser sóbria e não pode ter essas ênfases que muitos pastores usam e dizem que é o Espírito Santo neles. Creio que muitas pessoas fazem isso de coração, muitos pregadores que vão ao púlpito falam de forma mais enfática porque ali está clamando para que uma pessoa se arrependa. Sim, mas acredite, meus irmãos, a grande maioria, ele já tem isso como a forma que tem que se pregar para alcançar corações. Então eles usam como uma técnica e muitos têm noção do que estão fazendo. Então, meus irmãos, é algo assim que a gente tem que ficar sempre atento, né? Porque juntando com o ambiente, juntando com todo o sistema que a gente está inserido, aquilo ali pode estar nos colocando em um local susceptível para poder ouvir doutrinas de demônio. Porque o que Satanás falar ali em nossa mente, ou falar no púlpito, ou nos conduzir, nós vamos. Nós não temos controle nem de nós naquela situação. Por isso que Deus não quer que a gente vá a esses terrenos onde Satanás está. Vamos ver alguns exemplos. Viram ele ressuscitar, mas de 500 pessoas, só 120 em Atos 2 estão orando no cenáculo, mas de 120 só 70 vão para o evangelismo na grande comissão em Lucas 10, mas dos 70 só 12 andaram com Jesus, só que de 12 só 11 tomaram ceia, só que de 11 só 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane, mas dos 3 só João está aos pés da cruz. Aí você me pergunta, por que só João viu o que ninguém viu, sentiu o que ninguém sentiu, alcançou um nível que os outros não alcançaram, quer ter intimidade, quer ter sensibilidade com ele, quer atingir um nível de espiritualidade, vai com Jesus até o fim. Aleluia! Perceba, né? Ao êxtase que esse homem chegou. E veja que antes, a forma que ele estava falando, isso é uma técnica também, né? Que é utilizado para prender a atenção da pessoa e naquele momento a sugestão que esse homem estiver falando, a outra pessoa ela está sendo conduzida pelo que esse homem está falando. Se ele está pregando o que é certo, pode até estar pregando, mas está fazendo com formas e técnicas que Deus não aprova. E isso a gente sabe quem aproveita, porque nós já lemos no Espírito Profecia, nos estudos atrás. Vamos para o próximo vídeo. Aqui é um pastor também das nossas fileiras, né? Você vai olhar para as coisas que você fazia antes e vai dizer o que Paulo disse:
tudo para mim é lixo, porque a única coisa que me importa é ter o pleno conhecimento de Cristo Jesus, é ganhar a Cristo, é viver com Ele. E você vai perceber que todas essas coisas que aparentemente lhe traziam satisfação, lhe traziam felicidade, enchiam o seu coração, você vai perceber que nada disso era verdadeiro ou era essencial para a tua vida. Quando você tiver um relacionamento de fato com Cristo, ao ponto de dar a vida por Ele, ao ponto de viver com Ele em todos os momentos, você vai dizer: era para eu ter feito antes. E aqui a gente vê também nessa pregação, né? Você vê que ele vem em um tom de voz, numa ênfase, trazendo aquele ápice de emoção, depois ele para. E aí vai falando. Tudo isso, meus irmãos, são técnicas de hipnose, certo? Tudo isso é mesmerismo. Se ele tem conhecimento do que está fazendo, não sei. Se ele sabe que isso é uma forma mais eficaz de pregar, porque ele viu outro pastor pregando, ou assistiu em um vídeo com 5 formas de pregar ao qual seu público vai encontrar a Deus, não sei. É que a forma que ele está fazendo é errada. E desta forma, ele fez as frases ali, nós vamos ver que é tudo tirado da palavra de Deus, porém é da forma errada. E quem é que usa isso? Nós sabemos que é Satanás. E um homem que se deixa estar sendo usado por essas técnicas, futuramente, no momento que Satanás quiser usar, rapidinho ele usa. Muitas dessas pessoas sobem, Satanás coloca no topo, e lá do topo ele sai destruindo tudo. Quantos líderes que nós vemos no Adventista não está destruindo a doutrina que Deus nos entregou? Hoje não aceitam mais os pioneiros, as doutrinas dos pioneiros, não aceitam mais as doutrinas fundamentais do Adventismo lá de frente, fizeram novas, tudo novo se fez. Hoje pisam, como eu já disse, pisam no testemunho de Cristo, que é Espírito e profecia, pisam no decálogo, mudando as leis de Deus, a santidade de Deus, pelas leis dos homens, pelo achismo do homem. Isso porque subiram e de lá de cima mudam tudo que Deus busca trazer para a sua igreja. Vamos ver outro exemplo. Namoro é que nem emprego. Vaga tem, só falta gente qualificada para ocupar o cargo. E tá resolvido! Meu filho, quando alguém perguntar para você se sexo é bom ou ruim, não precisa ficar com essa cara. Não. Como é que é a conversa aí, irmão? Sexo é bom ou ruim? Tu quer saber se sexo é bom ou ruim? Beleza, eu posso nunca ter experimentado, mas como foi Deus que criou, não é bom não, é um espetáculo. Agora é na hora certa. Rapaz, olha pra mim. Tu não vai tentar tua namorada para ter relação sexual antes do casamento, não. Filho de Deus. Meninas da Eusébio, antes de tirar a sua roupa, verifique se não vai tirar a sua paz. E mais uma: não receba na cama quem não te recebeu primeiro no altar. Esse é um pastor bem famoso e que também usa de vários subterfúgios. Não sei se ele tem conhecimento do que ele faz. Pode ser que esteja fazendo por pura ignorância, mas está sendo guiado pelo inimigo. E nós vamos ver, tanto nas mensagens dele, isso não é uma mensagem cristã, de forma nenhuma, certo? Você não vai ver o espírito de profecia trazendo esse tipo de mensagem, você não vai ver esse tipo de mensagem na Bíblia, certo? Você vai ver esse tipo de mensagem no mundo. E hoje o mundo está dentro da igreja. Esses trejeitos, esses gritos, tudo isso transmite sugestibilidade. Tudo isso provoca o transe nos receptivos. E ali é um monte de jovem. E aí, antes o jovem já teve uma dose pesada de música e de outras coisas, de muito celular. A mente do jovem já é totalmente desligada. O que um homem desse fala vai entrar na mente do jovem. Por isso que eles estão se tornando deuses, por conta de que toda a juventude idolatra esses homens. Não somente eles, existem outros pastores também. E isso é muito venenoso e perigoso. Porque nós estamos chegando aí, entenda, com fé em Deus, Deus não passará
dessa década. Mas, se o povo dele não estiver preparado, somente os 144 mil preparados, não sabemos se Deus vai querer prolongar. Aí eu pergunto, que geração é essa que vem daqui a 10 anos, a 20 anos dentro da igreja? Olha como eles estão sendo ministrados. Veja bem, porque hoje a igreja é um resultado da geração de 20 anos atrás. O que se foi gritado há 20 anos atrás, ecoa hoje. O que está sendo gritado hoje, vai ecoar lá na frente. E o que é que esse pastor está falando? Veja bem, parece certo, mas em entrelinhas, ele tem uma fala dele aqui mesmo, que ele diz assim, antes de tirar a sua roupa, verifique se ele não vai tirar a sua paz. Para uma criança, para um adolescente de 16 anos que está apaixonada, celular o tempo todo, a comunhão com Deus, muitas das vezes é zero. O que é que Satanás vai falar para essa menina? Não, esse menino não vai tirar sua paz, não. Ele é o amor de sua vida. Vá tranquila. E o menino também já todo induzido, todo aberto ao inimigo, porque nós sabemos que o mundo que eles vivem, a única coisa que faz é deixar a mente dele aberta para que a hora que Satanás falar, aí pronto, aí nós temos ali crianças dentro da igreja sendo instruídas de forma errônea. E o que esse pastor está pregando está totalmente contra o espírito de profecia. O espírito de profecia fala que um casal nem na mão deve pegar. O espírito de profecia fala que o homem que beija a mulher na bochecha está sendo usado por Satanás. Se não houver o casamento, se for no período de noivado e namoro. Está escrito, é o testemunho de Jesus Cristo. Eu fico com quem, meu irmão? Fico com o que o pastor está falando, porque é a cultura, os tempos mudaram, ou eu fico com assim diz o Senhor? E se a nossa igreja estivesse seguindo à risca, com o poder do Espírito Santo, as instruções que foram dadas lá em 1840, 50, 60, 70, 80, naquele período ali. Quem seriam os adventistas do sétimo dia hoje, irmãos? Primeiro, um povo extremamente separado do mundo. Muitos iam dizer retrógrados, antigos, demodê, mas estaríamos com Deus em sua plenitude. E muitos olhariam para nós, famílias felizes, filhos felizes, extremamente inteligentes, abençoados com o Espírito Santo. Muitos iriam olhar e iriam falar, não, Deus está ali, esse é o caminho, eu seguirei por ele. É muito sério, meu irmão, isso que nós estamos falando. Muitos ainda tratam isso com total desdém, mas o resultado de tudo isso só veremos no grande dia do nosso Senhor Jesus. E o que o Espírito de profecia tem a nos dizer? Vamos ler. Satanás está constantemente apresentando enganos, ao povo escolhido de Deus, os adventistas do sétimo dia, a fim de desviar-lhes o espírito da solene obra de preparo para as cenas futuras. Então o que é que Satanás quer? Que o povo não se prepare. O objetivo de Satanás é que os 144 mil não exista. Enquanto não se juntar um povo nessa terra e prontos para reivindicar o caráter de Deus diante do mundo, Satanás sabe que tem tempo. E o mundo é dele. Será que ele está obtendo esse suposto sucesso? Porque a palavra de Deus declarou que, sim, nos últimos dias terão 144 mil. E hoje a minha oração é que Deus me ajude a matar o meu eu, para poder fazer parte dessa seleta classe de humanos, de filhos deles, que estarão vivos nos últimos dias, reivindicando o caráter dele, andando sobre essa terra, sem culpa, sem nenhuma mácula, diante do trono dele. Louvado seja Deus. Mas Satanás ele não quer que isso aconteça. Precisamente ele é, em todo o sentido da palavra, um enganador, um hábil encantador. Então Satanás encanta, ele iludibria, ele muda, ele traz ilusão em tudo que ele faz. Tudo que Satanás faz é mentira. Todo milagre, tudo que você vê que está acontecendo ali é mentira. Tudo ali é mentira. Tudo é mentira. Reveste os seus planos e ardis de coberturas de luz, tomadas emprestadas do céu. Então, como é que ele faz?
faz aparentar que é coisa de Deus. Tentou Eva a comer o fruto proibido, fazendo-se crer que isso seria para ela grandemente vantajoso. E é o que Satanás faz, né? Principalmente para os líderes dessa época. Eles fazem essas técnicas, vê que tem resultado, vê batismo e acha que é extremamente vantajoso e que o caminho é esse. Não é? Infelizmente, está escrito. Isso aqui é espírito de profecia. É a luz que todo pastor da Igreja Adventista tem. Mas, infelizmente, na própria faculdade de teologia, eles já eliminam isso. Né? Se vocês forem ver a grade curricular do curso de teologia das faculdades adventistas, você tem mais aula de filosofia do que de cristologia. Você estuda mais os filósofos e a filosofia contemporânea e antiga do que estuda o próprio Cristo. O pastor ele sai da faculdade, pelo que eu entendo, para pregar o Cristo morto, ressurreto. Não é isso? Mas, para isso, eles só tomam um semestre de aula sobre cristologia. Por isso, nós estamos vendo pastores com argumentos tão frágeis quanto à natureza de Cristo, quanto à questão do santuário, quanto à questão escatológica. A gente vê confusão de doutrinas. Um pastor fala isso, outro pastor fala aquilo. É algo assim que dá vergonha, né? Mas, se algum pastor está tendo acesso a esse vídeo, meu amigo, saiba que Cristo está de braços abertos para você. É só de coração humilde esquecer tudo que você aprendeu nesse mundo, com as doutrinas de homem, através de outros professores, através de tudo, e vá somente ao assim diz o Senhor. Busque os marcos antigos, os pioneiros, como é que eles pregavam, o espírito de profecia, a Bíblia, e tenha certeza que Deus vai te guiar. Continuando, ele está inteiramente alerta, atarefadamente empenhado em levar o mundo cativo e, mediante a ação dos mundanos, mantém continuamente alguma aprazível armadilha para atrair os descuidados que professam crer na verdade e se unirem com os mundanos. Então veja, tem aqueles que professam crer na verdade, que estão buscando a Cristo, mas a ideia de Satanás, a tarefa dele é fazer com que essas pessoas elas tragam o mundo para a vida delas. Achem que o que acontece no mundo é algo normal. E elas se adequando a isso, elas blasfemam contra Deus. E ali, quem manda agora é ele. E veja como é que ele faz isso, né? A concupiscência dos olhos, o desejo da excitação e de agradáveis entretenimentos é uma tentação e laço para o povo de Deus. Satanás tem muitas redes finamente tecidas, perigosas, com aparência inocentes, mas com as quais se prepara habilmente para absorver o povo de Deus. Há aprazíveis espetáculos, diversões, palestras sobre frenologia, ou seja, autoajuda, essas pregações, né, que só acaricia o eu da pessoa, e uma infindável variedade de empreendimentos que surgem de contínuo e são calculados a levar o povo de Deus a amar o mundo e as coisas que nele há. E é o que a gente vê hoje. Nós temos hoje uma igreja que 99% de sua membresia ama o mundo, ama seu emprego, ama os prazeres, ama as diversões, os encontros sociais, ama as músicas, ama a leitura, ama os filmes, seriados, novelas, ama a violência, a política, tudo. A gente tem uma igreja que ama o mundo. E Satanás trouxe isso através dessas situações. Não é um plano que ele vou aparecer amanhã e vou destruir todo mundo. Não, ele já faz isso. Quando Deus levantou o povo dele em 1844 e levantou o movimento adventista, fazendo desse movimento a sua igreja, Satanás começou a agir. Quando Deus ali trouxe a organização e homens viram que era necessário se criar uma instituição e se começou a ter líderes, Satanás saiu da membresia e foi para os líderes. Começou ali tentar
E homens caíram, líderes caíram, e aí eles começaram já a manipular tudo. É só estudar a história da Igreja Adventista e vocês vão ver o quanto Satanás trabalhou na liderança para hoje fazer essa distorção total. Irmãos, é válido aqui deixar bem claro. O povo de Deus são os adventistas do sétimo dia. As pessoas que seguem o movimento adventista do sétimo dia. Hoje, Deus levantou a sua igreja, certo? Essa igreja, ela criou um cunho institucional, porém nela ainda está a verdade. Muitos a chamam de Babilônia. Eu não chamo a igreja adventista de Babilônia. Por quê? Porque a verdade está dentro da igreja adventista. Por mais que hoje a instituição adventista, porque eu faço uma diferença bem clara entre instituição e movimento. O movimento adventista ainda está vivo e, pelo meu entendimento, é a igreja que jamais cairá. Pode estar prestes a cair, mas jamais cairá. Porém, a instituição adventista, que é esse CNPJ, é essa organização que manda em tudo, para mim essa daí já caiu. Quando a gente vai ver lá em Israel, nós vamos ver que depois de Salomão, depois do filho de Salomão, houve uma divisão em Israel. Ficou a Israel do Norte, né, que se chamou Israel e tinha ali Samaria como a sua capital, e teve a Israel do Sul, que foi ali a Judéia, né, onde foram os judeus, que ficou as duas tribos de Benjamim e Judá, e teve essa divisão. Hoje aconteceu para mim a mesma coisa. Existe a parte de baixo, ao qual ainda busca a Deus, mas ainda precisa ter um encontro mais e mais firme com Deus. E vocês, irmãos, que são da verdade presente, vamos buscar em Cristo nos entregar a Ele sem reservas, para que Ele possa já iniciar o processo de sua vinda em nós. E existe a Israel de cima. Então, hoje eu coloco aqui a Israel de cima como a instituição e a Israel de baixo como o movimento adventista. E, por mais que esteja prestes a cair, é dali que vem o renovo. É desse movimento, e a gente viu que veio de Judá, de baixo. Eu consigo enxergar esse paralelismo. É quando você estuda a história da igreja, a gente vai ver que Satanás já vem de lá de trás. E por conta disso, ele cada dia mais está engodando mais e mais o povo de Deus. Interessante que já era profetizado, né? E continuando, diz assim, ó: mediante a união com o mundo, ou seja, quanto mais a igreja se adequa ao mundo, a fé se enfraquece. E nós temos uma igreja que não tem fé. Não tem fé. Depois, busquem estudar o livro Estudo sobre Fé, de Jones e Wesley, dois pioneiros. Livros que foram endossados pelo Espírito de Profecia. Depois, leiam o livro Caminho a Cristo e vejam o que o livro Caminho a Cristo fala sobre a fé. O que é ter fé. E agora faça uma comparação com a nossa igreja. E se pergunte se hoje a igreja tem fé. Hoje nós temos uma igreja que, se um membro tem um problema, vamos supor de saúde, uma diabetes, um desmaio, um AVC, a primeira coisa que ele faz não é se ajoelhar e buscar Deus e chamar os irmãos em casa para orar, interceder, não, porque não tem fé, não tem nem mais poder. A primeira coisa que faz é ir para o hospital. Por quê? Eles têm mais fé na ciência e no homem do que em Deus. Agora, quando a gente vai à Bíblia e ao Espírito de Profecia, nós vamos ver que os pioneiros, os homens que sempre andaram ali na igreja de Deus, na verdadeira igreja de Deus, primeiramente, Deus ele já protegia, principalmente contra os males desse mundo. Tinham, mas esses eram para a honra e glória de Deus, porque sempre houve os milagres. Hoje em dia, para o povo de Deus, quem faz milagre é a ciência. Quantos cristãos, quando teve essa pandemia, que saiu a vacina, não estou indagando se a vacina era boa ou ruim, mas quando saiu, foi o primeiro a puxar o braço. Não, bota aqui. E Deus, meus irmãos, e Deus, ele nos fala no segundo mandamento, que ele é um Deus ciumento. E continuando, e os meios que deviam ser empregados na causa da verdade presente são transferidos para as fileiras do inimigo. Então, tudo que hoje a igreja tem, que poderia estar na verdade presente, que muitos adventistas nem sabem que verdade é essa, são transferidos para a fileira do inimigo e é usado para as coisas de Satanás.
E é o que a gente está vendo hoje. Satanás está se regozijando com a obra que está sendo feita hoje. Precisamos acordar. E você que está vendo esse vídeo, não é olhar para a igreja, apontar o dedo e dizer, são todos de Satanás. Não, é orar, é passar a mensagem, é clamar, é dizer, olha, está errado aqui, está errado ali, ou a palavra do Senhor fala isso daqui. Sabemos qual é o resultado disso tudo, mas é o que Deus nos pede. E nós temos que fazer com temor e tremor. Por meio desses diferentes veículos, está Satanás drenando habilmente a bolsa do povo de Deus. E assim pesa sobre eles o desagrado do Senhor. É triste, meus irmãos, triste. E vamos ver agora outros vídeos que eu quero que vocês assistam. Nós temos um chamado, esperança, a toda Maranata, muito em breve Jesus voltará. Eu venho guião, Maranata, muito em breve Jesus voltará. E é o que acabamos de ler, né, meus irmãos? Então, eles usam desses eventos. Nesses eventos, as pessoas estão ali com seus sentimentos à flor da pele, em um grande transe religioso. Por isso que dali saem líderes, né, regidos. Nós sabemos por quem, porque está declarado. E o mais interessante é que eles têm a certeza e a convicção que estão andando com Deus. Mas eles não conseguem basear isso na Bíblia nem no Espírito de Profecia. Pelo contrário, como nós lemos, vai totalmente contra. A gente acabou de ler esse texto e eu trouxe esse vídeo para vocês verem, mas vamos ver outro. Boa noite, mortais! Destravadores, conheça agora os motoqueiros imortais! Pernambucano imortal! Aqui está outro exemplo, outro evento. Eu tenho até pena dessas crianças. O que eles mais falam, inclusive eu conversei com um líder de desbravador, estou conversando com ele ultimamente, e eu vejo a paixão que ele tem. Ele disse que foi isso que tirou eles da rua, mas a gente também consegue ver aquela cristandade frágil, que não tem Cristo, não tem base bíblica, não tem base escriturística para poder até defender tudo isso que eles creem que é tão magnífico e é uma obra que Deus entregou. Não se tem. Eles não conseguem fazer isso defendido nem no Espírito de Profecia, nem na Bíblia. Não se tem na Bíblia em momento nenhum um clube desse, ou algo desse tipo, ou eventos como esse. Não se tem. Pelo contrário, o maior evento que a gente tem na Bíblia ali é a presença de Deus ali no Monte Moriá, no Monte Sinai. Tem também a pregação de Cristo no Monte das Oliveiras. Nós vamos ver a pregação de Pedro ali também. 3.000 pessoas converteram, deveria ter bem mais. De Cristo também ali tinha mais de 5.000 pessoas. Então a gente vê esses eventos. Mas a gente vê o quê? Jesus pregou durante 3 dias. Agora eu pergunto, teve isso aí? Moto passando para um lado e para o outro, em estádio de futebol. Jesus foi para alguma arquitetura, algum teatro romano fazer isso? Não foi, mas eles vão para o teatro, para o estádio de futebol. Jesus colocou esses shows pirotécnicos? Não. Lá no Monte Sinai, o que é que aconteceu? O povo fugiu da presença da santidade da glória de Deus. Deus trouxe a sua glória. Se ele descesse a glória dele em um evento desse, não subsistiria, porque Deus é um fogo consumidor, ele consome o pecado e o pecador. E estando ali em pecado, Deus não está. Então perceba. Agora, eu vou trazer um outro vídeo que reflete algo que eu vivi. Meus irmãos, eu vivi nesse colégio IAN durante 3 anos de minha vida.
meus irmãos, é isso daí mesmo. Foi o que a gente viveu, muitas festas, jogos. Lá tinha um evento chamado Endesca, que era os jogos, o encontro dos colégios adventistas do Nordeste, que era lá. Acontecia de tudo. Eu fui chefe de organizador de torcida, eu e um amigo meu, fazíamos camisa, torcíamos. Para a gente era a maior festa, isso daí. E o colégio em si era festa todo dia. O interessante é que lá a gente fazia culto de manhã, culto à noite. Todos os dias. Lá a gente fazia culto aos sábados, de manhã e de tarde no JA. Mas, mesmo assim, Deus não estava lá. E por quê, meus irmãos? Porque lá se tornou um ambiente do inimigo, porque eles fizeram tudo que Deus não pede. No colégio de Battle Creek, quando a gente vai ver, foi o primeiro colégio adventista que já surgiu nesse mundo, os gestores decidiram botar uma quadra de tênis. O Espírito de Profecia foi totalmente contra. O Espírito de Profecia não é uma mulher. O Espírito de Profecia é a voz de Deus. E Deus falou não. E mesmo assim eles deixaram a quadra lá. Deus, ele nos deixou bem claro no Espírito de Profecia que os esportes de competição não devem estar presentes na vida do cristão de forma nenhuma. Mas hoje tudo mudou. Temos homens como George King Knight, que diz que a gente não sabe ler Ellen White da forma correta. Temos aí perfis no Instagram, inclusive tem um aí que é um desfavor para a obra de Deus. Tem muitos jovens que seguem. Distorce bastante o espírito de profecia, principalmente para os jovens. Então já está sendo destruído ali. É um perfil chamado Cevada Pop. E eles simplesmente pisaram sobre o testemunho de Cristo, fazem esses ambientes. E por conta disso nós temos jovens que estão saindo para o mundo com o mundo, não com Deus. Na verdade, isso não acontece só no IAN, que hoje é o UniAN, né? Isso acontece em todos os colégios adventistas. Todos os colégios adventistas têm a sua quadra, têm os seus momentos. O ensinamento é um ensinamento baseado naquelas filosofias que vimos lá da frenologia e em todas as filosofias contemporâneas, seculares. Né? A pedagogia que hoje é ensinada lá é assim. Mas dão a aula de religião e fazem um culto da capela, achando que isso é o suficiente. A gente não consegue ver Deus em nenhuma dessas ações. Fazem um batismo ali, outro aqui. Tentam sempre se desculpar, como nós vimos lá no vídeo. Fazem ações sociais, doam sangue. Isso como uma resposta ao vazio que eles sentem. Eles tentam se colocar como útil. Olha o que eu estou fazendo. Ah, porque eu sou um servo de Deus. E nós sabemos que não é assim que funciona. Não é isso que a Bíblia nos mostra, nem é isso que o Espírito de Profecia nos diz. E nós temos que ir baseado pelo assim diz o Senhor. E quando a gente vai pelo assim diz o Senhor, a gente vê que existe um caminho muito longo a ser seguido ainda. E a gente precisa buscar esse caminho que é Cristo, né? E encontrar a plenitude dele. Mas só vamos conseguir isso se a nossa mente estiver nele e não nesse mundo. Vamos continuar. Né? Expulso do céu, Satanás estabeleceu seu reino nesse mundo. Esse mundo, de quem é esse mundo? Esse mundo é de Satanás. E desde aquele tempo tem porfiado incansavelmente por afastar os seres humanos da lealdade a Deus. Usa o mesmo poder que se serviu no céu, a influência de mente sobre mente. E essa influência, meus irmãos, é o mesmerismo. É isso que ele usa nos dias de hoje. Através dessas sugestões, ele consegue influenciar mentes através de outras mentes. Mente sobre mente. Então, é professor influenciando aluno da forma que ele deseja, porque esse professor já foi influenciado por outro. Pastor influenciando seus membros. A gente nunca vê Cristo nem Deus influenciar. A gente vê homens influenciando homens. Nossa mente tem que ser influenciada por Cristo. Continuando. Os homens tornam-se tentadores dos semelhantes, um tentando o outro, né? Acariciam os fortes, corruptores sentimentos de Satanás, eles próprios acariciam, e exercem um poder dominante, coercitivo, sobre a influência desses sentimentos. Os homens ligam-se entre si, ou seja, eu gosto disso, então vamos fazer o nosso grupo. Eles vão se formando em grandes feixes, né? Em grandes moios, formando em confederações, em sindicatos e em sociedades secretas.
há em operação no mundo forças que Deus não tolerará por muito tempo mais. Então perceba, e ele faz como isso? Através da influência da mente sobre a mente. O começo de ceder à tentação está no pecado de permitir que a mente vacile. Então perceba que a nossa mente ela sempre tem que estar em guarda. É como já lemos lá nos nossos primeiros estudos. Deus quer a nossa mente sóbria. Ele quer uma mente sã. Ele quer uma mente que não duvide. E diz ainda assim, seja incoerentemente com a vossa confiança em Deus. O maligno está sempre à espreita de um ensejo para desfigurar a Deus e atrair a mente para o que é proibido. Ele sempre quer trazer isso para a gente. Hoje em dia, ele não tem muita mais dificuldade, porque a gente mesmo vai até ele, através do que a gente assiste no celular, através das músicas, através desses momentos, desses movimentos que está se levantando para cima e para baixo, desses eventos aí, desses espetáculos. Então, a gente mesmo que vai atrás do que Satanás quer que a nossa mente esteja exposta para nos atrair para o que é proibido. Se ele puder, fixá-la nas coisas desse mundo, procurará exercitar as emoções, despertar as paixões e firmar as afeições, no que não é para o vosso bem. Pertence-vos, porém, manter toda emoção e paixão sobre o domínio, em calma sujeição ao entendimento e à consciência. A consciência é o quê? A razão. Então eu não posso jamais deixar que a minha emoção e a minha paixão aflore, seja a proeminente em minhas ações. Ela não pode ter domínio sobre mim. Eu terei esses sentimentos, essas emoções, terei. Porém, provinda da razão. Eu não posso me expor a lugares que eu sei que vão fazer com que a minha emoção e a minha paixão se aflore através de técnicas e subterfúgios satânicos. E aí termina dizendo assim, então Satanás perde o poder de controlar a mente. Então, quando a gente mantém a nossa emoção e a nossa paixão sob domínio e em sujeição ao nosso entendimento e à nossa consciência, à nossa razão, Satanás não tem poder de controlar a nossa mente. E nós vimos que, quando disseram que Ellen White estava tendo essa questão do mesmerismo, um homem lá tentou hipnotizá-la durante mais de meia hora e não conseguiu. Por quê? Porque ela ali, ela tinha uma mente já que não se levava pelas emoções e pela paixão. E ela tinha consciência das coisas que ela cria. Ela não servia a Deus por emoção. Ela servia a Deus por razão. Entende isso? Ela servia a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua mente. Dessa forma, a mente dela agora era a mente de Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Satanás não entra. E é isso que Deus quer para mim e para você. E para que isso aconteça, a gente tem que se afastar de tudo que possa engodar a nossa mente. As músicas, a forma da gente comer, o que a gente come, o que a gente assiste, as ferramentas que a gente usa, né? Como o celular, ele tem um grande poder para isso. Os locais que a gente frequenta. Se estamos em um culto, a gente está vendo que ali está tendo coisas erradas, manifestações erradas, levanta e sai. Temos que ter coragem. Levanta e sai. Se alguém perguntar, fala, olha, Cristo aqui não está. Ele estava usando ali técnicas, usando formas que Satanás ensinou ao homem para poder desligar a nossa razão. Né? Vamos para frente. A obra a que Cristo nos chama é a de vencer progressivamente o mal espiritual em nosso caráter, que é o que produz o pecado. Olha esse texto. Essa é a obra que Deus quer para nós. As tendências naturais devem ser vencidas, e essas tendências é o que nos leva ao pecado. O apetite e a paixão precisam ser dominados e a vontade inteiramente posta ao lado de Cristo, ou seja, não é a minha vontade, não é o que eu quero fazer, é o que Cristo deseja. E para isso eu preciso conhecer a palavra.
a palavra de Deus, porque nela está escrito toda a vontade de Deus. Nela tem a altura, a profundidade, o comprimento, a largura de Cristo. E cada vez que a gente lê mais a Bíblia, cada vez que a gente se aproxima mais de Cristo, a gente vai conhecendo mais e mais a vontade dele. E a gente precisa agora abandonar eu gosto dessa forma. Um exemplo para mim, que foi muito forte, foi parar com a última refeição, ao qual para parar com ela foi extremamente difícil, porém, eu sabia que ali era a minha vontade. Porque a palavra de Deus declara que com 2 refeições eu vou viver muito melhor do que com 3. Então eu sabia que o que me dava a tremedeira, o que me dava o suor frio, tudo era a minha falta de fé na palavra de Deus e a minha vontade que já estava em mim, ao qual Satanás rege. Mas a palavra de Deus me declarava que 2 refeições é melhor que 3. Então, na minha mente, eu escolhi, eu falei, Senhor, a minha vontade é comer, mas a sua vontade é que eu não coma. Seja feita a tua vontade em minha vida. Parei. Isso é um exemplo para vocês entenderem mais ou menos o que é que está dizendo aqui. O tentador jamais nos poderá compelir a praticar o mal. Jamais. Ele poderá compelir. Não pode dominar as mentes, a menos que se submetam ao seu controle. Aí o que é que acontece? Muitas das vezes, os falsos pastores, os falsos ministros de Deus, eles colocam isso aqui, ó. Tentador jamais poderá compelir a prática do mal. Não pode dominar as suas mentes. Jamais Satanás vai conseguir isso. Você é um filho de Deus. Deus te ama, Deus vai te proteger. Fique tranquilo. Mas aí eles omitem essa parte aqui. Que se eu escolher, se eu me submeter à vontade de Satanás, ele vai dominar minha mente, sim. Ele vai dominar. Satanás, ele não bate na porta, não. Se você dá a brechinha, ele entra com tudo. E continuando, o texto diz, né? A vontade tem que consentir a fé, largar a sua segurança em Cristo, antes que Satanás possa exercer domínio sobre nós. Então, nós temos que ter a vontade de consentir com Satanás e nossa fé tem que largar a segurança no assim diz o Senhor em Cristo Jesus. E como é que eu largo? Mas Glauber, eu não quero largar. De forma nenhuma eu não quero largar. Então, Deus sempre vai estar ao meu lado. Não, meu irmão. Não é dessa forma. A gente larga quando a gente prefere, quando a gente opta ouvir uma música que nós sabemos que Deus não quer. Nesse momento a gente está consentindo, a nossa vontade está consentindo. Quando a gente está em um ambiente que o Espírito Santo já falou que ali Deus não está. Quando a gente está assistindo algo que a gente sabe que não provém de Deus. Quando a gente está com certas brincadeiras que nós sabemos que não provém de Deus. Quando a gente está buscando certos prazeres ou dedicando a nossa vida em coisas que a gente sabe que não provém de Deus. Tudo isso é uma amostra da nossa vontade para o mundo espiritual. Então, os anjos, tanto de Deus quanto os anjos não, estão vendo qual é a nossa vontade, que é apraziguar o nosso próprio eu. As coisas que eu estou comendo também diz muito sobre mim. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Continuando. Mas todo desejo pecaminoso que nutrimos lhe proporciona um palmo de terreno. Todo ponto em que deixamos de satisfazer a norma divina é uma porta aberta pela qual pode entrar para nos tentar destruir. E todo fracasso ou derrota de nossa parte dá-lhe ocasião de acusar a Cristo. Toda vez que a gente peca, Satanás acusa Cristo. Porque Cristo é o nosso representante nesse momento no céu. E isso é algo, meus irmãos, que se você diz que ama Cristo, não deixa que isso aconteça. Busque não deixar isso acontecer. Por amor a Ele, por amor à cruz, por amor àquilo que Ele fez por nós. Se hoje temos a esperança de ver a sua face, é porque Ele nos deu a graça, morrendo na cruz por nós. Então, por Ele, não vamos deixar, através dos nossos pecados, que Satanás coloque o dedo no rosto dele acusando. Minha atenção foi dirigida a esse texto, como se aplicando especialmente ao espiritualismo moderno. Olha o texto que foi mostrado a ela. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Milhares foi-me mostrado,
tem se arruinando mediante a filosofia da frenologia e no magnetismo animal, ou seja, da autoajuda e da hipnose, dessas técnicas hipnóticas, sendo impelidos à infidelidade. Caso a mente comece a saltar-se nesse sentido, caso a gente esteja em ambientes se alimentando de coisas que provêm da frenologia e do magnetismo animal, que é a hipnose, o mesmerismo, aí Deus nos diz, é quase certo ela perder o seu equilíbrio, a mente, e ser controlada por um demônio. Meu irmão, o que é uma mente desequilibrada? É uma mente doente, né? E uma mente doente, qual é o nome que a gente dá hoje? Eu não vou nem responder aqui, eu vou deixar que você mesmo responda, que o Espírito Santo te guie nesse momento. E aqui diz que essa mente desequilibrada, ela é controlada por um demônio. Presta atenção. A palavra de Deus está falando isso. Vãs sutilezas enchem a mente dos pobres mortais. Então, vãs sutilezas. Satanás vem lá de forma sutil, mostrando que nós mesmos somos o nosso centro, que Deus se adequa a nós, e vem fazendo vários, e vem nos trazendo doutrinas através de subterfúgios de hipnose, de possessão da nossa mente, e a gente ali ainda acha que estamos no caminho certo. Agora aqui, meus irmãos, o Espírito de Profecia nos diz também o seguinte: a oração da fé é a grande força do cristão e, com toda certeza, prevalecerá contra Satanás. Por isso é que ele insinua que não temos necessidade de orar. E o interessante é que aqui enfatiza na oração da fé. E qual é a oração da fé? Muitos adventistas não sabem. É orar e espremer a mente acreditando que Deus vai fazer. Mas não é essa a oração da fé. Na verdade, hoje, na instituição adventista, não se é mais pregado o que é fé. A fé que regia os pioneiros, que regeu ali no tempo do Espírito de Profecia, a fé a qual Deus nos entregou ali no primeiro momento do movimento adventista. Essa fé não é mais pregada. Hoje o adventista, sua grande maioria, nem sabe mais o que é fé. Nem sabe mais o que é fé. E eu pretendo trazer um estudo aqui sobre fé também, mas temos outros estudos na internet que falam sobre fé, certo? Tem um canal, meus irmãos, muito bom, que vocês vão entender o que é fé. É o canal dos missionários. Eu vou colocar um card aqui em cima no vídeo e com os podcasts desse canal Missionários. São vários podcasts, são vários programas que ensinam de forma bem clara o que é fé, o que é ter fé, de acordo ao assim diz o Senhor, pautado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Não são pregação deles. Eles trazem a pregação que nos foi dada através de Deus em 1888. É muito bom e eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Então, continuando. O nome de Jesus, nosso advogado, ele detesta Satanás. E quando sinceramente vamos ter com ele em busca de auxílio, os exércitos de Satanás se alarmam. O negligenciarmos o exercício da oração serve bem ao seu propósito, ao de Satanás, pois então seus prodígios de mentira são acolhidos mais depressa. Aquilo que ele deixou de consentir ao tentar a Cristo, ele consegue pondo diante dos homens suas enganosas tentações. Está em Testemunho 1, na página 296. Vocês veem que eu sempre coloco aqui a referência, né? No final de cada texto. E um exemplo que Deus nos deixou foi o de João Batista. No Espírito de Profecia nos fala sobre a vida de João Batista e eu quero ler com vocês. A vida de João não era, entretanto, passada em ociosidade, em ascética tristeza, em isolamento egoísta, nem deve ser a nossa. Ia, em tempos a tempos, misturar-se com os homens, e era sempre observador interessado do que se passava no mundo. De seu quieto retiro, que era no deserto, vigiava o desdobrar dos acontecimentos. Com a iluminada visão, facultada pelo Espírito Divino, estudava o caráter dos homens, a fim de saber como lhe chegar ao coração com a mensagem do céu. Então veja, né, que João Batista ele não era isolado e não temos que ser, mas no deserto, que era o seu quieto retiro, ele ia
ao mundo, né? Para ver o que é que estava acontecendo ali. E é o desejo de Deus também para a igreja dele hoje. Desde lá do tempo dos pioneiros até hoje, Deus já nos falou: esteja no campo. A cidade é só em questão de visita. Mas isso já foi totalmente mudado, né? E com vários argumentos. Porém, nenhum que seja fundamentado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Eles usam textos para fundamentar, mas quando a gente vai para o contexto do texto, quebra o fundamento inteiro. Vamos lá, continuando, pesava sobre ele a responsabilidade de sua missão. Meditando e orando na solidão, buscava preparar-se para a obra de sua vida. Se bem que, habitando no deserto, não estava livre de tentações, porque Satanás opera na mente. Cerrava, quando possível, toda a entrada de Satanás. Não obstante, assaltava-o ainda o tentador. Então ele botava para longe, cortar as entradas de Satanás na vida dele. Porém, mesmo assim, Satanás não parava de tentar. Sua percepção espiritual, porém, era clara: desenvolver a resistência de caráter e decisão e, mediante o auxílio do Espírito Santo, era habilitado a pressentir a aproximação de Satanás e resistir ao poder. Irmãos, é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer melhorar a nossa percepção espiritual, mas a gente não consegue isso nas cidades. Veja João Batista onde estava. Por isso que Deus fala: vá para o campo. Não é porque a gente tem que fugir do decreto dominical, não. É porque Ele quer nos ensinar. Ele quer que a gente se prepare para poder estar pregando a mensagem dele nos últimos dias. Mas pouquíssimos cristãos estão se permitindo fazer isso. Preferem o seu trabalho, preferem o seu dinheiro, acham que Deus não vai sustentar se for para o campo. E assim são deveras as desculpas. E, infelizmente, até os ministros, hoje em dia, justificam o ficar dessas pessoas na cidade. Alguns ainda dizem: não, é a vontade de Deus que você esteja no campo, mas precisa de pessoas na cidade. No momento certo, Ele vai te mandar para ir para o canto, para ir para o campo. E não é isso, meus irmãos, que está escrito. Estamos lendo aqui. E a gente no campo, Deus ele vai começar a operar em nós. E eu posso dizer isso porque aqui no campo eu tenho uma aproximação muito mais grande com Deus. Quando eu saio da minha casa aqui no campo, eu não me dou com uma cidade cheia de problemas. Eu me dou com a natureza. Eu ando mais um pouco e vejo passar pássaros, animais, rastros, vou mexer com a terra. E esse é meu dia a dia, diferente muito do que acontece nas cidades. E aí o Espírito Santo, ele nos auxilia e nos habilita a pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe ao poder. Então Satanás ele sempre vai se aproximar. Ele sempre vai tentar nos destruir. Já falei isso até no estudo sobre os anjos. Dei até um testemunho meu sobre essa questão. Ele sempre vai continuar a se aproximar. Mas nós vamos pressentir sempre a aproximação de Satanás. E nós precisamos entender como ele se aproxima e como ele usa, para que a gente possa estar munido. Lembrando que é sempre pela mente. Deus, em sua palavra, nos diz que um dos dons do Espírito é o discernimento dos espíritos. Saber qual o espírito que está em tal pessoa, ou em nós, ou no ambiente que nós estamos. Deus ele quer nos dar esse discernimento e vem através do Espírito Santo. E isso é muito importante, porque Paulo ele nos diz lá em Hebreus, né, que nos diz assim: porque quando já devieis ser mestre, necessitais de que se torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. Nós, adventistas, éramos todos para ser mestres na palavra de Deus. Mas não, ainda precisamos nos achegar para aprender os princípios básicos. E ele continua dizendo assim: enxergastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram, presta atenção,
seus sentimentos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Irmãos, isso só se tem quando você está tendo alimento sólido. Quando os princípios básicos dos oráculos de Deus, da palavra dele, você já tem em você. Mas hoje a gente ainda sempre fica naquelas mesmas pregações. Ah, porque José fez isso. Ah, porque Jesus andou sobre o mar. E isso é... Não, existe muito mais, irmãos, muito mais. E Deus quer te entregar. Ele entregou aos pioneiros. E a voz dos pioneiros está ecoando novamente em nossa geração. E ele vem nos entregando também através do nosso estudo mais e mais dedicado da palavra. Porém, a correria do dia a dia não nos deixa ter esse tipo de estudo, né? Tempo de qualidade com Deus. E é o que Deus quer para nos dar comida sólida. Judas também nos diz, né, que precisamos também de discernimento. Com discernimento. E de alguns tem de compaixão. Com discernimento. Nós temos que ter discernimento. E nós entendendo que muitas dessas pessoas que a gente vê doente, que a gente vê ainda engodada pelos caminhos de Satanás, ali não é elas, mas o espírito que está nelas, a gente entende e tem compaixão, porque sabe que são pessoas sofredoras. Sofrem muito as pessoas que têm essas doenças, as pessoas que são oprimidas dentro de casa, por conta de parentes que estão ali sendo servos reais de Satanás, e muitas das vezes elas não sabem qual caminho tomar. Elas não sabem ainda que só existe um caminho, que é Cristo. E quando muitas até ouvem isso e falam, não, eu sei que o caminho é Cristo. Mas eles não sabem qual caminho que Cristo quer que eles sigam. Aí eles se perdem. Por quê? Porque isso não é mais pregado. Mas nós vamos trazer um estudo sobre esse caminho. Com fé em Deus. Né? Com fé em Deus nós vamos trazer. E para terminar, irmãos, nós vamos com esse último texto aqui, que está na carta 57, que foi escrita no ano de 1895, que diz assim: Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sobre o domínio do Espírito de Deus. Então, é algo que nós temos que decidir, é uma escolha nossa. Não mais apraziguar eu e viver por Cristo. Não mais nos colocar de forma exposta nos engodos e nas coisas de Satanás, tipo de alimentação, forma que a gente come, vestuário, filmes, músicas, ambientes, eventos, cultos. Não mais devemos nos colocar nesses locais por decisão nossa, Se nós vivermos decidindo sempre escolher a Deus, pode ter certeza que nós estamos protegidos contra Satanás. Porém, se a gente não está decididamente sobre o domínio do Espírito de Deus, Satanás assume sim o domínio de nossa mente, querendo nós ou não. Podemos estar sendo instrumentos de Satanás sem nem mesmo sabermos. Irmãos, reflitam nisso e até o nosso próximo estudo, aonde vamos falar de forma sucinta sobre a psicologia. Esse estudo ele foi mais longo, mas o próximo ele será mais curto, certo? Que Deus esteja com vocês, meus irmãos, que Ele possa estar te guiando em todo o caminho da justiça. Lembre-se, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão pelo nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo de Nazaré.